vale a pena falar agora. Alô pessoal. Peraí. 3, 2, 1 e. Alô pessoal. Vale a pena falar agora, né? Isso aqui eu tirei do site aqui, Escola Sem Partido, mas pode ser de qualquer outra fonte aí. O que importa é desmascarar a esquerda. O texto é bem grande, então o texto do David Gueiros Vieira. É um texto que trata aqui do método Laubach. O método Laubach, que é do Frank Charles Laubach, 1884 a 1970. Esse foi um teólogo aí que existiu, e eu vou contar através do texto qual que é o envolvimento desse cara e o que ele tem a ver com Paulo Freire, a sua mentira, né? O seu engodo aí da sua teoria progressiva, né? Progressivista aí, do método, né? Crítico, né? Negado aí exaltado e ovacionado pela esquerda, mas na verdade esconde toda a mentira e o engodo, e a gente vai ficar sabendo através desse texto e tantos outros na internet, né? Mas esse aqui eu achei mais sucinto. Tem outros também, inclusive tem até teses também, TCC e tal, artigos e tal. O método Laubach de alfabetização de adultos foi criado pelo missionário protestante norte-americano Frank Charles Laubach, 1884-1970. Desenvolvido por Laubach nas Filipinas em 1915, subsequente foi utilizado com grande sucesso em toda a Ásia e em várias partes da América Latina durante quase todo o século XX. Em 1915, Frank Laubach foi enviado por uma missão religiosa à ilha de Mindanao, nas Filipinas, então sob o domínio norte-americano, desde o final da guerra Estados Unidos-Espanha, né? A dominação espanhola deixava a população filipina uma herança de analfabetismo total, bem como de ódio aos estrangeiros. A população moura filipina era analfabeta, exceto os sacerdotes islamitas, que sabiam ler árabe e podiam ler o Alcorão. A língua Maranao, falada pelos mouros, nunca foi escrita. Laubach enfrentava nessa sua missão um problema duplo: como criar uma língua escrita e como ensinar essa escrita aos filipinos, para que esses pudessem ler a Bíblia. A existência de 17 dialetos distintos naquele arquipélago dificultava ainda mais a tarefa em meta. Com o auxílio de um educador filipino, Donato Gallia, Laubach adaptou o alfabeto inglês ao dialeto mouro. Em seguida, adaptou o antigo método de ensino norte-americano de reconhecimento das palavras escritas por meio de retratos de objetos familiares no dia a dia da vida do aluno. Então, esse do dia a dia da vida do aluno já tem a ver com aquele método lá que o Paulo Freire diz que é dele, que ele que inventou, aquela questão lá do tijolo, com a formação da palavra tijolo, que tem a ver com o trabalhador que trabalha com tijolo, no caso o pedreiro, que tem a ver com, né, você com esse tijolo aí, você fabrica casa, né? Então, você tem uma casa própria? Não tem. Então é justo o seu chefe, né, sei lá, o contratante aí, ter uma casa própria e você não ter? Você acha que o governo é justo você não ter casa e fabricar casa e o próprio dono da casa usufruir daquilo que não fabricou? E daí por diante, sabe, essa apelação covarde que eles falam para justificar a adesão ao socialismo, que nada mais é uma outra subordinação de outra maneira, sem herança e sem propriedade privada, ou seja, a casa continua não sendo sua, agora ela é
é o empréstimo, ou seja, se você tem uma casa ou desejar ter mais uma, ou fazer daquela outra um lucro extra, você não pode, porque o Estado manda e você obedece, porque ele tem a força, segundo Max Weber, do próprio Hobbes. Então, para ensinar a leitura nova língua escrita. A letra inicial do nome do objeto recebia uma ênfase especial, de modo que o aluno passava a reconhecê-lo em outras situações, passando então a juntar as letras e a formar as palavras, bem igual o mesmo Canalha diz que criou, né? Utilizando a metodologia, Loubach trabalhou por 30 anos nas Filipinas e em todo o sul da Ásia. Conseguiu alfabetizar 60% da população filipina utilizando essa mesma metodologia. Nas Filipinas e em toda a Ásia, um grupo de educadores, comandado pelo próprio Loubach, criou grafias para 225 línguas até então não escritas. A leitura dessas línguas era lecionada pelo método de aprendizagem acima descrito. Nesse período de tempo, esse mesmo trabalho foi levado ao sul da Ásia para a China, Egito, Síria, Turquia, África e até mesmo na União Soviética. Maiores detalhes da vida e do trabalho de Loubach podem ser lidos na internet, no site de Frank Loubach. Na América Latina, o método Loubach foi primeiro introduzido no período da Segunda Guerra Mundial, quando o criador do mesmo se viu proibido de retornar à Ásia por causa da guerra no Pacífico. No Brasil, esse foi introduzido pelo próprio Loubach em 1943 a pedido do governo brasileiro. Olha só, o Canalha se apropriou do método Loubach. Ele diz que é uma invenção de cunho esquerdista, sendo que na época foi pedido pelo governo brasileiro no pós-guerra, né? Então, naquele ano, esse educador veio ao Brasil a fim de explicar a metodologia, como já fizeram em vários outros países latino-americanos. As cartilhas de Loubach foram copiadas pelos marxistas, abre aspas, hein? Bem importante isso agora. O ponto central aqui a essência aqui do assunto. As cartilhas de Loubach foram copiadas pelos marxistas em Pernambuco, dando ênfase à luta de classes. Os canalhas querem converter tudo à luta de classe. Já entraram na arte, já entraram na educação, já entraram na religião, só não entraram ainda no exército, coisa que está bem próximo de acontecer. O autor dessas outras cartilhas era Paulo Freire. Olha só, Paulo Freire, que emprestou seu nome à nova metodologia, como se ela fosse de sua autoria. Lembro-me, aí parece que é a palavra dele, né? Lembro-me bem dessa visita, pois, ainda que fosse muito jovem, cursando o terceiro ano ginasial, todos nós estudantes sabíamos que o analfabetismo no Brasil ainda beirava a casa de 76%, o que muito nos envergonhava, que este era o maior empecilho ao desenvolvimento do país. Isso aqui foi do Paulo Freire, o desenvolvimento, quando ele fala assim, na verdade é o contrário, substitui o desenvolvimento por o marxismo, né, por socialismo. A visita de Loubach em Pernambuco causou grande repercussão nos meios estudantis. Ele ministrou inúmeras palestras, escolas, faculdades, não havia ainda uma universidade em Pernambuco, e conduziu debates no Teatro Santa Isabel, e firme apenas a Pernambuco e ao Recife, pois meus conhecimentos dos eventos naquela época não iam muito além do local onde residia. Houve também tanta distribuição de cartilhas do método Loubach em espanhol, pois a versão portuguesa ainda não estava pronta. Nessa época, a revista Seleções do Readers Digest publicou, isso aqui deve ser, sei lá, uma tradução, né, porque está tudo junto aqui agora, uma confusão, né? Digest publicou um artigo sobre Loubach e seu método, muito lido e comentado por todos os brasileiros, e então que, em virtude da guerra, tinham aquela revista como um único contato literário com o mundo exterior. Naquele ano, de 1943, o Sr. Paulo Freire já era diretor do SESI,
Pernambuco, e assim ele afirma que em sua autobiografia, encarregado dos programas de educação daquela entidade, no entanto, nessa mesma autobiografia, ele jamais confessa ter tomado conhecimento da visita do educador Laubart a Pernambuco. Ora, ignorar tal visita seria uma impossibilidade, considerando-se o tratamento VIP que fora dado àquele educador norte-americano pelas autoridades brasileiras, bem como pela imprensa e pela rádio, não havendo ainda televisão. Concomitantemente e subitamente começaram a aparecer em Pernambuco cartilhas semelhantes de Flaubert, porém com teor filosófico totalmente diferente. Vamos lá. As de Flaubert, de cunho cristão, davam ênfase à cidadania, à paz social, à ética pessoal, o cristianismo, a existência de Deus. As novas cartilhas utilizavam a idêntica metodologia, davam ênfase à luta de classe, à propaganda e à teoria marxista, ao ateísmo e à consciência das massas e à sua condição de oprimidos. O autor dessas outras cartilhas era o genial, com ironia aqui, né, Sr. Paulo Fezes, diretor do SESI, que emprestou o seu nome a essa nova metodologia de utilização dos retratos da palavra na alfabetização dos adultos, como se a mesma fosse de sua autoria. Então, um plagiador aí descarado. Tais cartilhas foram de imediato adotadas pelo movimento estudantil marxista para a promulgação da revolução entre as massas analfabetas. A timanha de Sr. Paulo Fezes pegou, e esse método, hoje chamado de método Paulo Freire, tendo mesmo sido apadrinhado por toda a esquerda nacional e internacional, inclusive da ONU. Então, quando eles falam que eles vão fazer palestra não sei o que, que o cara deu aula não sei aonde, recebeu prêmio de não sei o que, prêmio entre eles, gente, dentro do universo esquerdista, nada fora, não. Os caras são incapazes de provar alguma coisa fora da própria bolha, sabe? Só escrevem para eles, chover no molhado mesmo. No entanto, o método Laubart, o autêntico, fora de início utilizado como um grande sucesso em Pernambuco, a alfabetização de 30 mil pessoas da favela chamada de Brasília Teimosa, bem como em outras favelas de Recife, um programa educacional conduzido pelo Colégio Presbiteriano Agnes Erskine, daquela cidade. Os professores eram todos voluntários. Essa foi a famosa cruzada ABC, que empolgou muita gente, não apenas a favela, mas também a cidade de Recife, em todo o estado. Esse esforço educacional, escrito em seus menores detalhes por Júlio Spach, em seu recente livro intitulado Todos os Caminhos Conduzem ao Lar, de 2000, a Bolsa Escola de Cristóvão Buarque não é novidade. Foi adotada na década por discípulos de Laubart e criticada pela esquerda na época. A Bolsa Escola já era defendida por Antônio Almeida, um educador do século XIX. O método Laubart foi também introduzido em Cuba em 1960 em uma escala normal em Bagamoyo. Essa escola pretendia preparar professores para a alfabetização dos adultos. No entanto, logo que Fidel Castro assumiu o controle total do poder de Cuba, naquele mesmo ano, todas as escolas foram nacionalizadas, inclusive a escola normal de Bagamoyo. Seus professores foram acusados de subversão e tiveram de fugir, indo refugiar-se na Costa Rica, onde continuaram seu trabalho na propagação do método Laubart, criando então um programa de alfabetização de adultos chamado Alphalit. Organizador.
A organização Alfalt foi introduzida no Brasil e reconhecida pelo governo brasileiro como programa válido de alfabetização de adultos. Encontra-se hoje na maioria dos estados: Santa Catarina, 1994, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, São Paulo, Paraná, Paraíba, Rondônia, 1997, Maranhão, Pará, Piauí, Roraima, 1998, Pernambuco e Bahia, 1999. A oposição ao método Lobart ocorreu desde a introdução do mesmo em Pernambuco. No final da década de 1950, houve tremenda oposição da esquerda ao mencionado programa da Cruzada ABC em Pernambuco, especialmente porque o mesmo não conduzia à luta de classe. Aí começa aqui a militância, essa insurgência e essa babaquice esquerdista aí, como ocorrida nas cartilhas plagiadas de Freire. Mas ainda dizia que o programa de ABC estava cooptando o povo, comprando seu apoio com comida, e que era apenas mais um programa imperialista, mesmo chavões canalhas, né, que tinha em meta unicamente a dominar o povo brasileiro, como eles querem também. Como a fome era muito grande na Brasília teimosa, os dirigentes da Cruzada ABC, como maneira de atrair maior número de alunos para o mesmo, se propuseram criar uma espécie de bolsa escola de mantimentos. Era uma cesta básica dada a todos aqueles que se mantiveram na escola sem nenhuma falta durante todo o mês. Essa bolsa escola tornou-se famosa em Recife e muitos tentaram se candidatar a ela sem serem alfabetizados ou mesmo pertencentes à comunidade de Brasília teimosa. Bolsa escola fora algo proposto desde os dias do Império, conforme pode-se conferir no livro de um educador do século XIX, Antônio Almeida, intitulado O Ensino Público, reeditado em 2003 pelo Senado Federal com introdução escrita por este autor. No entanto, a ideia da Bolsa Escola foi ressuscitada pelo senhor Cristóvão Buarque quando governador de Brasília. Esse senhor, que é pernambucano, foi estudante no Recife nos dias da Cruzada ABC, então atacado pelos seus correligionários de esquerda. Para a esquerda recifense, doar bolsas escolas de mantimentos era equivalente a cooptar o povo em Brasília, como ideia genial do senhor Cristóvão Buarque. Essa hoje, abençoada pelo Nesto, espalha por todo o mundo e não deixa de ser o conceito por trás do programa Fome Zero do ilustre presidente tal. Mas uma ironia, né? Fome Zero do ilustre presidente Lula. Então, quer dizer, quando é uma instituição ou cristã ou de direita, o programa não serve. Agora, quando é para criar curral para a esquerda, o programa serve. Inclusive, troca-se apenas o nome, né? O Fome Zero e tal. E aí Lula assumiu aí o que eles tanto criticaram. O sucesso da campanha ABC, que incluía o método Lobart e a Bolsa Escola, foi extraordinário, sendo mais tarde encampado pelo governo militar sob o nome de Mobral. Também eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do Mobral aí, que é também interessantíssimo. Mobral. Sua filosofia, no entanto, foi modificada pelos militares. Os professores eram pagos e não mais voluntários, e a Bolsa Escola de Alimentos não mais adotada. Eram voluntários porque eram marxistas, né? E o marxismo eles pregam até na chuva. É pior do que qualquer corrente aí cristã e protestante, né? Eles morrem pela causa, esses canalhas, mas só que de forma covarde, né? Eles não tentam pregar suas mentiras a pessoas esclarecidas, né? Sempre incautas, né? Sempre na covardia. Este novo programa, por razões óbvias, não foi tão bem sucedido quanto a antiga Cruzada ABC.
pagos voluntários e a Bolsa Escola de Alimentos não mais adotada. Este novo programa, por razões óbvias, não foi bem sucedida quanto a antiga cruzada ABC, que utilizava o método Low-Bar. Então, quer dizer, o método Low-Bar mudou o nome e agora transformou-se em Mobral, né? Os professores passaram a ser pagos e tal, e por algum motivo não teve tanto sucesso como o método Low-Bar. A maior acusação da cruzada ABC que se ouvia da parte da esquerda pernambucana era que o método Low-Bar era amigo da ignorância, ou seja, não estava ligado à teoria marxista, falhava em esclarecer seus detratores e que conduzia a um analfabetismo maior, ou seja, ignorava a promoção da luta de classes e defendia a harmonia social. Defender a harmonia social é negativo para a esquerda, sabe? Eles querem o caos justamente para tentar reverter a situação, transformando a ideologia numa ideologia marxista, né? Mas eles fazem isso com incautos, né? Tamanha canalice. Recentemente foi relatado que o auxílio doado pelo MEC e pelo menos um programa de alfabetização no Rio de Janeiro, que utilizava o método Fobart em vez do chamado método Paulo Freire, foi cortado sob a mesma alegação que o método Fobart estava produzindo analfabetismo no Rio de Janeiro. Em face da recusa dos direitos do programa Carioca de modificar o método utilizado, o auxílio financeiro do MEC foi simplesmente cortado. Então assim, os caras são tão canais que o cara que criou o método original mesmo, o método eficiente que ele copiou, eles tentavam neutralizar o próprio método que o canalha copiou. Sabe? Eles tentaram jogar areia e abafar o próprio método para o método ressurgir batizado com outro nome, né? Tamanha canalice. Tá no fim já, vamos terminar aqui. Não há dúvidas que a luta contra o analfabetismo em todo o mundo encontrou seu instrumento mais efetivo no método Low-Bar. Assim que esse método hoje tem sido encampado sob o nome de Sr. Paulo Fezes, os que assim procederam não apenas mudaram o seu nome, mas também o desvirtuaram, modificando inclusive sua orientação filosófica, que era religiosa e tal, conduzindo o método de alfabetização de adultos criado por Frank Low-Bar em 1915, passando a se chamar então método Paulo Freire. Então, maneira foi bem.